CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital, parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E Nota 10, o colégio que eu quero. No último dia 30, a diretoria da ANEEL decidiu reativar a sistemática de acionamento das bandeiras tarifárias durante uma reunião extraordinária. Ficou estabelecido para o mês de novembro a bandeira vermelha, que custa R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. E você sabe como consumir a energia de uma forma consciente? Bom, hoje a gente está recebendo aqui ao vivo nos estúdios da CBN Campo Grande o coordenador comercial da Energisa, Jonas Ortiz, que vai falar sobre esse assunto. Bom dia, Jonas. Bom dia, Ingrid. Bom, Jonas, a gente gostaria de começar falando sobre quais são esses principais, assim, digamos, vilões dentro de casa. Quais são esses aparelhos que eles consomem mais energia? Olha, a gente está num mês que a gente costuma dizer que é um mês bem iluminado, né? Então nós temos também as residências, os comércios, investindo um pouco mais na questão da iluminação de Natal, enfeite de Natal. Eu acho que aí tem até uma questão de segurança também, né? Além de ter o cuidado na compra desses equipamentos, dessas lâmpadas, né? Buscar lâmpadas com certificação do Inmetro, até para que tenha segurança, não tenha risco de acidente, chamar alguém especializado ou ter todo o cuidado no manuseio e na instalação, mas principalmente o cuidado com as ligações, né? A utilização dessa iluminação. Nós temos também, acho que a gente toda vez fala isso e é importante reforçar, né? A geladeira é um grande vilão de uma residência, porque é o aparelho que fica mais tempo ligado e um aparelho que serve para refrigerar. À medida que a gente tem uma temperatura externa um pouco maior, ela trabalha mais para que a temperatura programada para ela se mantenha, né? Então tem um esforço maior e, consequentemente, um consumo maior. O ar-condicionado também, a gente sempre reforça essa informação. Primeiro, a limpeza adequada dos filtros, a questão de se dimensionar bem que aparelho comprar para o meu ambiente e a vedação, né? Estou usando o aparelho de ar-condicionado, manter as portas fechadas, janelas bem fechadas, evitar a troca de temperatura, né, do ar frio para o ar quente e fazer com que ele trabalhe mais. Ventilador, né? Deixar o ventilador ligado para refrigerar o ambiente antes de eu chegar lá não ajuda, né? Ele não resolve. Então, enquanto eu estou na frente do ventilador, utilizá-lo. A partir do momento que eu não estou mais na frente do ventilador, por mais que seja por um período curto, desligue, depois ligue novamente. E a gente tem uma alternância, né, de temperaturas quentes, onde utiliza-se um pouco mais do ar-condicionado e do ventilador, como também noites frescas, né? Como a gente está hoje, por exemplo, é um dia que está com a temperatura bem amena. E muita gente utiliza também o chuveiro elétrico. Então, não desligou ainda o chuveiro, tem a utilização do chuveiro elétrico, que é um grande consumidor de energia, ele tem uma potência muito alta, mas também tem a utilização do ar-condicionado do ventilador. Então, vai utilizar o chuveiro? Busque ou na temperatura verão, né, que gasta um pouco menos, ou de preferência que consiga utilizar desligado, né, sem utilização da temperatura na água, para que consiga ter uma economia maior de energia. Além desses aparelhos, tem alguma outra orientação para dentro de casa, para a gente ter um consumo mais consciente? Olha, a gente sempre reforça. Por exemplo, estou dentro da minha casa, utilizar garrafas térmicas para poder colocar água e não ficar abrindo a geladeira toda vez que eu vou tomar água. Isso é um ponto que ajuda. Os aparelhos, eles ligados na tomada, eles consomem? Consomem pouco, mas vários aparelhos ligados na tomada, ainda que não estejam utilizando, só com aquela luzinha ligada, faz com que na soma total tenha um consumo significativo, né? Deixar o carregador do celular ali, sem o celular carregando. Perfeito. O carregador, principalmente, também é uma questão de segurança. Ele é um aparelho que, mesmo que o celular não esteja conectado nele, na tomada, ele está usando energia. E mais do que tudo, além de estar trabalhando, ele pode entrar em curto-circuito. Já tem várias notícias, né? E várias evidências de acidentes domésticos provocados, incêndios, por exemplo, provocados por carregador ligado na tomada. Então, além do consumo, também é uma questão de segurança que a gente precisa reforçar. Em relação à compra de aparelhos, você tinha falado sobre a questão das luzes. Quais os cuidados que a gente tem que tomar quando a gente vai comprar algum aparelho? Olha, os aparelhos são certificados com o selo Procel de eficiência de consumo.
Então, dê preferência sempre para aquele aparelho com consumo A. Geladeira, ar-condicionado, chuveiro, né? Então, sempre o aparelho com eficiência de consumo A, porque eles são mais econômicos. São certificados e são mais econômicos, né? De novo, a gente reforça na questão do dimensionamento do aparelho. Por exemplo, o ar-condicionado, se você optar por um aparelho inverter, ele vai ser um aparelho mais econômico do que um aparelho convencional. Também tem que ter o cuidado do hábito, porque se eu ligar um aparelho de ar-condicionado inverter a 16 graus, ele não vai ter aquele momento que ele desliga e liga. Ele vai trabalhar direto, ou seja, toda a eficiência da tecnologia se perdeu, né? Eu tenho um aparelho de ar-condicionado inverter e meu consumo continua alto. Por quê? Porque não foi bem dimensionado ou está utilizando de forma incorreta, né? Então está só gastando energia, né? A grande dica olhe os aparelhos com selo Procel, selo de consumo, de preferência para consumo A. Os aparelhos mais antigos, acho que é importante dar uma mapeada, sempre que for possível fazer uma troca de aparelho, priorizar aqueles mais antigos por aparelhos mais novos, que são mais eficientes, justamente acompanhando essa questão do consumo, né, classificação de consumo. Uma dúvida que surgiu aqui, por exemplo, quando a gente hoje é comum, né, não que todo mundo tenha, mas internet em casa, é recomendável quando sair deixar ligado na tomada, ou isso de alguma forma tem um gasto de energia alto ou não é tão significativo? Olha, ele é um aparelho que ele não tem uma potência tão alta, mas lembrando, né, todos os aparelhos ainda com potência baixa, com consumo baixo, vários deles ligados ao mesmo tempo, traz na soma no final do mês, traz uma quantidade significativa de consumo, né? A recomendação sempre que não estiver utilizando, desligue. Olha, eu não tenho nada, vou viajar, eu não tenho nenhum aparelho que é comandado pela internet, por exemplo, às vezes uma câmera de segurança e tal. Se não tem essa utilização, desligue, né? O meu ar-condicionado eu não vou utilizar, vou viajar também. Retire os aparelhos da tomada, deixa apenas aqueles que é realmente essencial. Isso na soma de todos os aparelhos, ainda que tem um consumo menor, mas na soma de todos os aparelhos vai sim trazer uma diferença para sua conta. Em relação à iluminação da casa? Nós temos lâmpadas de LED, né? São mais eficientes, iluminam mais e tem um consumo muito menor, até do que a fluorescente compacta, que já é uma lâmpada já eficiente, né? Então, sempre que você conseguir optar por trocar as lâmpadas por LED, você também vai trazer um ganho, primeiro, um ganho de eficiência na iluminação e um consumo menor. E é importante dizer o seguinte, né? A gente tem que aproveitar essa luz natural, né? No momento que a gente aproveita a luz natural, a gente também está economizando o consumo, né? Então, durante o dia, sempre que possível, deixar a casa aberta para que essa luz natural substitua as lâmpadas, né? Jonas, eu quero agradecer a sua presença e também você está esclarecendo essas informações aqui pra gente. A gente agradece, Ingrid, a oportunidade de poder esclarecer isso para a população. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran, Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. E nota 10. O colégio que eu quero.